Jesus. Ô glória, amém, irmãos? Amém, igreja? Quem está aí, diga amém. Ô glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, continue dando glória, irmãos, que Ele está aqui neste lugar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem Ele nós não somos nada, mas com Ele nós somos mais do que vencedor, por aquele que nos amou primeiro. Você está preparado para o tocar da última trombeta, quando a trombeta tocar, irmãos? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 24 de Lucas. Vamos meditar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 24, depois da ressurreição de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que Jesus ressuscitou. Capítulo 24, verso de número 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Aleluia. Diga: Deus continue falando ao nosso coração. Diga: Deus continue falando ao meu coração. Eu tenho necessidade, Senhor, aleluia, de ouvir a tua voz. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, irmão. Capítulo 24, verso de número 13. Eis que no mesmo dia ia dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 600 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo quanto que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Diga comigo: ia com eles. Mas eles não foram capazes de perceber. E aconteceu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: aos que desrespeitam a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Diga comigo: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, contudo, isto é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles lhe disse: honestos, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia para mais longe, mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já se faz tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E
Aconteceu que, estando com ele à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram e disseram-lhe uns para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a escritura? E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com ele, os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho e como dele foi conhecido no partir do pão. Oh, glória, fica sentado dando glória a Deus, irmão, amém. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos aqui uma passagem muito interessante da palavra de Deus. A Bíblia relata 2 discípulos que iam caminhando para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E iam para Emaús, no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que Jesus, diga comigo, Jesus já tinha ressuscitado. Oh, glória! Jesus ressuscitou o terceiro dia na madrugada, irmão, do domingo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esses 2 discípulos, eles vão conversando entre si. E qual era o assunto, pastor? O assunto era: ei, hoje já é o terceiro dia que ele morreu. Aleluia. Hoje já é o terceiro dia, aleluia, que sucederam as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eles estavam trocando entre si, irmãos, estas palavras, Jesus aparece no meio deles. Oh, glória, diga comigo, Jesus aparece no meio deles, aleluia. Não sei se você já percebeu, mas Jesus desde o começo está aqui no meio de nós, aleluia, recebendo honra, recebendo glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas parece, irmão, que acontece, louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos, irmão Gustavo, como esses 2 discípulos que estavam indo no caminho para Emaús, louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam com os olhos fechados. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite, igreja. Jesus vai voltar, mas tem muitas pessoas ainda que precisam tomar um choque de realidade. Será que você não acredita, aleluia, que essa igreja um dia vai ser arrebatada e que um dia, aleluia, você precisa, nós, cada dia, estar em santidade com Deus, porque nestes últimos dias, como cantou a nossa irmã, não se fala mais em santidade, aleluia. Não, as pessoas não querem se despertar, não, mas para orar, parece, irmão, que a igreja está, que nesses 2 discípulos ouviram falar de Jesus. Jesus disse para eles: olha, eu vou, como está escrito acerca de mim, eu serei entregue nas mãos dos malfeitores, eu serei morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Oh, glória! Oh, aleluia. Eu profetizo nessa noite, aleluia. Se lhe falta entendimento espiritual, eu profetizo que Deus nessa noite está abrindo o teu entendimento espiritual, aleluia. Porque nessa noite está, aleluia, sendo partido o pão aqui nesta igreja.
Foi no partir do pão, irmão, que os discípulos abriram os seus olhos, aleluia, e entenderam que Jesus estava ressurreto, ressuscitado. O que entristece mais, irmão Gustavo, é que muitos, e diaconisa Terezinha, não acreditam mais na promessa de Jesus não vai voltar, aleluia. O ministério de Jesus, irmão Serginho, durou 3 anos e meio, aleluia. Segundo os historiadores bíblicos, Jesus morreu com 33 anos, sendo que aos 30 anos, Jesus começou o ministério dele. Por quê, pastor? Porque dos 12 anos que a Bíblia fala, que a Bíblia fala Jesus até os 12 anos, porque ele estava ensinando, aleluia, no templo com 12 anos de idade. E aí a Bíblia não relata mais sobre Jesus, diaconisa Terezinha. Por quê? Porque em Israel há uma tradição que quando o pai morre, quem assume a família é o irmão mais velho, que vai ter que dar conta para dar de comer os filhos, aleluia. E José morreu, Maria ficou viúva. Você pode observar que quando Jesus começa o ministério dele, aleluia, você não ouve mais falar em José, só escuta falar na mãe de Jesus, em Maria, porque Maria estava viva, mas viúva, porque José tinha morrido, aleluia. E enquanto o último irmão dele não se tornasse de maior, Jesus tinha a obrigação de trabalhar para dar sustento à sua casa, à sua família. Foi por isso que Jesus trabalhou. É por isso que o profeta Isaías diz, irmão, no capítulo 53, aleluia, que ele foi experimentado no serviço. Era homem trabalhador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O sol queimava Jesus. E muitas pessoas, irmão, nos quadros pintados, faz um Jesus de olhos azuis, cabelos louros, de uns olhos bonitos, mas a cor de Jesus não era branca, aleluia. A cor de Jesus, talvez, irmã Terezinha, além dele ser um pouco de uma cor mais escura, o sol queimava mais ainda, aleluia. Talvez ele tinha uma cor mais escurecida do que o irmão Gustavo, aleluia. A Bíblia diz que Isaías estava numa visão e disse: e olhavam nós para ele, nenhuma beleza o víamos. E como nestes quadros vê um Jesus bonito. Sabe o que é isso, irmão? Isso é a falsa inspiração do pintor, aleluia. É o pintor que desenha Jesus bonito, aleluia. Agora ele é bonito, porque ele nasceu, ele ressuscitou, aleluia. Ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que como ele é, os seus cabelos é reluzente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O seu rosto agora brilha como a luz do céu, que ninguém tem capacidade mais de olhar para ele no nosso corpo mortal. Se quem olha para Jesus, irmão, cai por terra. Se lembra que quando João, na ilha de Pátimo, estava tendo a visão, e olhei para me ver, quem falava comigo? Quando João foi fazendo assim, que olhou, que viu Jesus, ele bofa no chão. Porque a glória é grande. Hoje Jesus é ressurreto. Mas antes, diaconisa Terezinha, a Bíblia diz que ele não tinha nem parecer e nem formosura. Paulo ia no caminho de Damasco, irmão Gustavo, e um resplendor de luz o cobriu. Ah, meu irmão, o Paulinho não aguentou não, caiu também. E além de cair, irmão, pelo resplendor da luz, ele cegou, irmão Serginho. E Jesus, irmão Rogério, disse: olha, pessoal, vai acontecer o seguinte comigo. Eu vou ser entregue nas mãos dos malfeitores, aleluia. Eles vão me pegar, me bater, vão me maltratar muito, vão me matar, mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar de entre os mortos. Oh, glória! Quando foi ao terceiro dia, irmão, a morte
não segurou aquele que é o dono da vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É até uma coisa que a gente diz, irmão Gustavo: Jesus matou a morte. Oh, glória! A morte que tinha direito sobre os seres humanos, ela matava todos os seres humanos, e ninguém tinha direito de estar perto de Deus por causa da morte. Mas Jesus venceu a morte, matou a morte, pisou na cabeça da serpente, aleluia, e Ele nos deu vida, e vida com abundância. É por isso que você está aí, essa igreja linda, que eu estou, aleluia, pregando nessa noite, mandando glória para o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que é que o Espírito Santo, irmão Gustavo, está nos chamando a atenção? O que é, pastor? É que por mais que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, diga comigo, 3 anos e meio. Os discípulos, irmão, ainda não estavam acreditando, irmã Souza, que Jesus ia ressuscitar. Oh, glória! Entenda bem uma coisa, irmão, quando Jesus se aproxima dos discípulos de Emaús, irmã Edileuza, a Bíblia vai dizer que Jesus encosta e diz: o que é que vocês estão falando? Trocando entre si a palavra. Aí os discípulos dizem assim: por acaso tu és peregrino em Israel? Oh, glória! Meu irmão, a ressurreição e a vida estava diante deles, irmã Suzy. Jesus, irmão Gustavo, a Bíblia vai ser bem categórica em dizer que era 2 discípulos. Então, se era 2 discípulos, ele andava com Jesus. Mas, irmão Antônio, eles não foram capazes de conhecer Jesus ressurreto. Oh, glória! Eles não foram capazes de conhecer Jesus no corpo de glória, irmão Sergio. Aleluia! A igreja está prestes a subir, irmão, mas tem muitos que estão, aleluia, ainda incapazes de reconhecer que Jesus virá, aleluia, que nós devemos se guardar para o dia da vinda do Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas ao 3º dia ressuscitou de entre os mortos, aleluia. Por acaso tu és peregrino em Israel? Não sabes o que está acontecendo? E Jesus se fez, irmão, como não conhecia nada. E o que é que está acontecendo? E o que foi que aconteceu? Oh, glória! Muitos estão perguntando nessa noite, aleluia: será que eu estou com Jesus, irmão? Aleluia! O que é que está acontecendo? Os dias estão mal, irmão. As pessoas não querem mais nada com Jesus, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se o mundo não faz causa de Jesus, pelo menos nós que estamos aqui na igreja, nós devemos fazer, irmão. Pelo menos nós que estamos aqui na igreja devemos dar o nosso melhor para Jesus. Nós não somos do mundo, aleluia. Nós não viemos para ficar neste mundo. Alguém que prega que vão ficar neste mundo, aleluia, mas eu não vou ficar, aleluia, porque Jesus disse: eu faço nova todas as coisas. E João viu no Apocalipse: eu vi novo céu e nova terra, onde habita a paz, onde habita a justiça. E é para lá que os salvos vão, é para lá que os santos vão, aleluia. Mas tem muito como os discípulos de Emaús, aleluia. Irmã Brenda, tem muito nestes últimos dias que estão acontecendo, os sinais acontecendo aí na nossa cara. O mundo está em guerra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os terremotos, já teve agora há pouco de novo, irmão, um terremoto no Chile, de 1,6 na escala Richter, e ninguém é capaz de compreender que a volta de Jesus, irmão Neto, tem muitas pessoas que nem os 2 discípulos do caminho de Emaús, aleluia, que você não sabe, você é peregrino em Israel. Oh, glória! Você não sabe o que aconteceu? Pois eu vou lhe contar. Um profeta, diga comigo, um profeta poderoso, glória a Deus,
poderoso em palavra, que pregava, que nós víamos eles fazer milagre, aleluia. E diga comigo, olha, o que me deixa mais triste nesse texto, irmão, é que eles disseram assim, olha, nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel, mas hoje faz o 3º dia que ele morreu. É o 3º dia que ele não está aqui entre nós. Oh glória. Irmãos, que nós não venhamos a dormir na caminhada que já foi citado nessa noite, como foi as 5 virgens nécia. Aleluia. Que nós não ficamos se perguntando, irmão Rogério, será que eu estou servindo a Deus? Nós temos que correr para cima de Jesus. Oh glória. Nós temos que deixar o profano e abraçar o santo, aleluia. E o santo se chama Jesus de Nazaré. Eu não entendo, irmão, como é que nestes últimos dias nós não conseguimos viver uma vida de santidade, uma vida separada para Deus. O que é santidade, pastor? Santidade é uma vida separada. Nós temos separação, aleluia. Nós não vivemos como o mundo vive, nós vivemos como Jesus quer, porque nós temos uma esperança, e a esperança nossa é o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que um dia virá e vem buscar a sua igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, te prepara, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo nessa noite, irmão, que assim como aqueles discípulos abriram os olhos no caminho de Emaús, aleluia, assim quando Jesus partiu o pão, eu profetizo que você abra os olhos, se você não entendeu que é um chamado que Deus tem dado, aleluia. Nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, estar mais próximo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de se arrepender, é tempo de santidade, é tempo de buscarmos mais a Deus, na oração, no jejum, nas orações de madrugada. A igreja está muito natural, a igreja está dormindo, como se fossem os 2 discípulos no caminho de Emaús, mas Jesus me trouxe aqui para dizer essa palavra: desperta em oração, aleluia. Nai comanda arabacalabai. Oh eterno Deus, aleluia. As pessoas estão muito naturais, irmão. Estão muito buscando as coisas dessa terra, irmão Franco. Cada dia que passa, a igreja, aleluia, nós corremos para o mundo. Mas Deus, aleluia, nessa noite guarda a sua igreja, aleluia, de abraçar o profano, aleluia. A apostasia está andando a passo largo no meio do mundo, dentro da igreja. O anticristo, o falso profeta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus está voltando, Jesus está voltando, irmão. Glória a Deus, aleluia. Ele é o Senhor das nossas vidas. As pessoas não têm força de se libertar, irmão. As pessoas estão amarradas, aleluia. Mas nessa noite Jesus está dizendo: eu te dou visão, eu te dou autoridade. Jesus deu autoridade para a igreja, e nós precisamos destes últimos dias ter autoridade, aleluia. Oh, aleluia. As vidas estão se esvaindo, irmão, e indo para o inferno, e nós não temos coragem de dobrar o joelho em jejum, nem pela nossa família, mas faça a tua família entrar dentro da arca, aleluia. Porque pararam de falar do céu, aleluia. É porque as pessoas acham que Cristo não vai mais voltar. As pessoas estão como no caminho, como esses 2 discípulos no caminho de Emaús, estão com a visão, aleluia, embaçada. Mas eu profetizo nessa noite, igreja, tenha visão, aleluia. Aleluia. Foi cantado um hino aqui, irmãos, como em Atos 2, aleluia. E não foi só o jovem, não. Teve outro, o irmão Leonardo cantou aqui, louvor. Sabe o que é isso? Pergunta: o que é, pastor?
É o Espírito Santo que está clamando no púlpito da igreja para ver se o teu coração desperta. Aleluia. Eu nasci num tempo, aleluia, que quando abri a boca para dar glória a Deus, tinha crente batizado com o Espírito Santo, irmão Gustavo. Mas porque hoje não acontece nada, irmão Jânio? Porque os crentes estão muito natural, estão buscando as coisas dessa terra, estão buscando as coisas deste mundo, estão preocupados muito, aleluia, em viver uma vida carnal, espírito nada, o espírito está morto, mas o Espírito Santo te dá vida e vida com abundância. Vai comandar. Comando, oh, aleluia. Precisamos despertar do sono, igreja, aleluia. Precisamos estar mais frequentes na igreja, aleluia, porque o vento balança, a figueira está balançando, irmão Gustavo. Eu quero dizer uma coisa para essa igreja: eu nasci dentro do círculo de oração, aleluia, de senhora, 3 horas da tarde, sol de rachacuca, mas eu tinha, aleluia, o prazer de estar orando na casa do Senhor. A consagração de jovem era à tarde, 3 horas da tarde, mas eu não perdi uma consagração, eu estava lá, no jejum, na oração, aleluia. E quando era de noite, irmão, eram os crentes batizados, a igreja em oração, a igreja preparada, a igreja não estava, aleluia, como esses 2 discípulos no caminho de Emaús, aleluia. Oh, você não sabe, veja só, irmão Gustavo, como essa mensagem é interessante para nós, irmã Terezinha, nestes últimos dias. Rapaz, por acaso você é peregrino? Tem muitos falando com Jesus, irmã Terezinha, e Jesus falando com eles não estão entendendo nada. Oh. Tem muitos que Jesus está dizendo: o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão falando? Porque nós estamos muito natural nessa terra, aleluia. Eu quero te adorar nessa noite, Senhor, aleluia, em espírito e em verdade, porque sem ti nós não somos nada. Eu quero fazer uma oração pela igreja. Fica de pé, igreja, aí onde você está mesmo. Em nome de Jesus, eu vou pedir à irmã Vânia para louvar um hino aqui. Venha louvar, irmã Vânia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto a irmã Vânia ora, eu estou orando pela igreja. Peça a Deus a visão, aleluia. 2 discípulos no caminho de meu Senhor, se eu não consigo ouvir a voz do Teu Espírito Santo, então nessa noite me faz perceber. É importante isso, irmão. É importante isso. É importante vocês saber que nós precisamos, irmão Gustavo, nestes últimos dias. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. É preciso nós entendermos e ouvirmos a voz de Deus nessa noite, aleluia. É preciso nós entendermos, diga Espírito Santo, diga comigo, Espírito Santo, fala comigo, continua falando comigo. Diga igreja, diga Espírito Santo, continua falando comigo. Eu preciso despertar como igreja. Nós precisamos despertar como igreja. Você que me assiste através desta live, deste YouTube, aleluia, das redes sociais, nós precisamos despertar nestes últimos dias, aleluia, porque nós estamos como às vezes como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, aleluia. Jesus fala conosco e nós não estamos percebendo que é Ele que está falando. Pode louvar, irmão. Aleluia. Deus, eu te adoro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalha. Escuta a voz do Senhor. Escuta a voz do Senhor. Em dificuldades bem maiores
Senhor. Você já venceu. Derruba por terra toda cegueira espiritual agora, Pai. Foram provas tão difíceis que hoje chega Em nome até dizer. de Jesus. Rai que anarraia Não rabacaias. entendo como Em nome foi de que eu Jesus. venci. Em nome de Jesus, Aleluia, Senhor. Deus. Abre os olhos espirituais da tua igreja, Pai. A verdade é que aleluia. existe um mistério aí Receba. dentro. Receba, Uma receba. força que excede entendimento. Em nome de Jesus, vai recebendo A razão agora. pra ter chegado Vai recebendo renovo até agora. aqui. Senhor, tira tudo que não te pertence nessa noite, Pai. Tem Tira alguém tudo que não te que pertence. esteve do teu lado Todo em espírito toda de a engano. trajetória. Todo espírito ao contrário, Alguém que bate em conhece retirada até agora. o fim Bate da em retirada história, agora. que Bate em me retirada trouxe agora. até aqui Em nome pra de te Jesus. dizer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Lembra Jesus. quando estava Cadeias do por um mal. fio Eu te pra repreendo. Eu te desistir. repreendo E agora. quando Eu te faltou isso repreendo aqui agora. pra você Em nome de cair. Jesus, Pai. E mesmo assim você Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Tu és o Deus que era a tudo mão pode. de Deus. Em nome de Jesus. Era a mão de Deus. Em nome de Jesus. segurando a sua Deus está mão operando. pra não Deus está cair. operando na tua Você casa. não veio Deus está até operando na aqui tua pra família. desistir. Dá o teu grito de Então não derrota, tem inimigo por da que minha alma. chorar, Porque vou Jesus te está aqui. sorrir. Dá o teu grito de derrota, porque tu já perdeu. Toda cegueira espiritual bate por terra. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus, todo espírito que causa cegueira espiritual, bate em retirada. A igreja vai sair daqui, aleluia, cheio da graça, cheio da graça, cheio da graça, cheio da graça. Recebe, 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 recebe. Senhor, visita, Senhor. Te pedimos, Pai, oração pela irmã de Déia, Pai. Visita a irmã de Déia. Visita a irmã de Déia. Visita a irmã de Déia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Todo espírito de enfermidade, eu dou ordem para ir embora agora, Pai. Em nome de Jesus. Cai por terra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tu és o Deus que tudo pode. Em nome de Jesus, Pai. Todas as cadeias do mal caem por terra agora. Todas as cadeias. Todas as correntes que amarra, Pai. Todas as correntes agora. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe visão de Deus. Em nome de Jesus. A mão de Deus está trabalhando por ti. A mão de Deus está trabalhando por ti. A mão de Deus está trabalhando por ti. Em nome de Jesus. Recebe renovo. Vai ser sempre assim. Deus não perdeu. Porque de geração a geração Deus sempre trabalhou em favor da sua igreja. Aleluia. Em nome de Jesus. 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 Tempestade ou na bonança. Espírito Santo, o altar é teu, Pai. Oh, glória. Aleluia, Deus. Ser sempre assim. Contigo até o fim. Receba a Lembra visão quando estava espiritual. por um fio pra desistir. Em nome de Jesus, você não vai cair. Porque aquele que andava com o discípulo no caminho de Amaús está falando para você nessa noite. A sua mão está abrindo os teus olhos agora. Eita glória, receba! Receba agora. Em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todas as cadeias do mal seja quebrada.
receba a presença neste lugar, receba a visão de Deus, renovo de Deus para a tua casa, para você, para a sua família. Sente aí, meus queridos, um pouquinho, enquanto o auxiliar Júnior dá o rodízio.